Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar para vocês a resolução de questões da banca CESP-Sebrasp. Meu intuito aqui é resolver 10 questões da banca Sebrasp sobre princípios orçamentários e já de antemão já peço desculpas aqui pela resolução que está aparecendo aí para vocês. Eu consegui tirar aquela tela verde que ficava aparecendo, mas a resolução agora piorou, tá? Então, quando não é um problema, é outro problema, tá? Eu vou tentar de novo resolver isso. Eu acho que eu vou ter que trocar de aplicativo aqui, enfim, vou ter que ver o que eu vou fazer. Gente, no último vídeo que eu fiz um vídeo sobre teoria. Expliquei para vocês ali a parte de emendas impositivas, tanto individuais quanto de bancada. Tratamos sobre aquelas novas emendas constitucionais. E nesse vídeo de agora, eu quero abordar com vocês resolução de questões de princípios, porque, na minha opinião, sempre falo isso, resolver questão e assistir resolução de questão é a melhor forma de revisar conteúdo, tá? Então, tanto que eu tenho um curso de resolução de questões tanto no Papa Concursos quanto no Estratégia, e na minha opinião não existe maneira melhor de se revisar, né? Porque você faz ali uma revisão acelerada, bate em vários pontos da matéria ao mesmo tempo, consegue conectar as coisas, e eu acho isso bastante legal e importante no estudo. Como nós não temos aqui um tempo enorme para resolver, eu vou então resolver 10 questões, passarei aí pelos gabaritos, tá? E se vocês ficarem com dúvida, qualquer coisa é só ir lá no Instagram e me perguntar. Meu Instagram é @gabiprofessora. Ou mandar aqui também no YouTube, caso eu veja, né, com mais rapidez, eu respondo também, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos aqui, veja se vocês conseguem ler aí. Se não conseguirem ler, eu vou lendo aqui também. Então, CESP, Cefaz DF, Auditor Fiscal. Relativamente a tópicos específicos de finanças públicas, julgue o item a seguir. A arrecadação de impostos compartilhados com diversos entes da federação deve ser contabilizada no âmbito do ente arrecadador pelo seu valor líquido, descontados os valores pertencentes aos demais entes. Para quem está estudando há mais tempo, já sabe que a partir do momento que uma questão de AFO ou de direito financeiro, enfim, te traga um cenário em que existe compartilhamento ali de impostos, né, aquela distribuição de impostos, e isso será registrado pelo valor líquido, isso fere o princípio do orçamento bruto, que decorre lá do artigo 6º da Lei 4.320, tá, gente? Então, aqui, essa questão ela está errada, tá? Ela está errada, porque não existe isso de você registrar pelo valor líquido descontados os valores pertencentes aos demais entes. Todos os registros que nós temos na lei orçamentária são registros pelo seu valor total e bruto, tá? Então, todos os registros de receitas e despesas são pelo seu valor total e bruto. A questão aqui, né, essa assertiva ela é um pouco confusa, porque ela traz a ideia ali de arrecadação de impostos compartilhados. É uma coisa, o texto está, assim, numa primeira lida, parece que ele está errado, né? E talvez até esteja, né? Porque CESP a gente sabe que faz essas coisas, esses textos truncados para tentar levar o candidato a erro. Gente, aqui nada mais é do que aquela situação de repartição constitucional de impostos, de fundo de participação de estados, fundo de participação de municípios, que decorre da própria Constituição Federal. Então, nesse caso, por exemplo, quando a União arrecada um valor de determinado imposto no valor de 50, e ela obrigatoriamente tem que repassar 10 para o estado, para um estado X, tá? Então, gente, neste caso, neste cenário em que ela arrecadou 50 e tem que passar 10, ela poderia pensar assim: não, eu não vou registrar 50 aqui na minha receita, porque eu obrigatoriamente tenho que repassar 10 para o estado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui só 40. Então, eu não vou contar, eu vou descontar esse repasse e eu só vou registrar 40, porque é o que vai ficar comigo efetivamente. Ela não pode fazer isso, a União. A União tem que colocar na receita dela o valor total e bruto, 50,
e descontar na despesa 10 que vai ser passado para o Estado. E o Estado, por sua vez, vai registrar na sua receita o valor de 10 que é relativo a este repasse. Tá? Então, tudo registrado pelo seu valor total e bruto, sem fazer dedução, gente. Nós não temos valores líquidos na LOA, tá bom? Então, aqui, essa assertiva está errada por conta do artigo 6º da Lei 4.320 de 64. Agora, passando aí para a segunda assertiva. CESP 2019, Prefeitura de Campo Grande, Procurador Municipal. A respeito do PPA, LDO e LOA, julgue o item. Vige no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da anualidade orçamentária. Nenhum tributo será cobrado no exercício financeiro sem prévia autorização orçamentária. E aí, gente? Isso aí está certo ou está errado? Pessoal, aqui, depois dos 2 pontos ali, a questão te trouxe a definição do princípio da anualidade tributária, anualidade em âmbito tributário, que é um princípio que não vige mais no ordenamento jurídico. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a necessidade de um tributo estar dentro da LOA para ser arrecadado, chegou à conclusão de que não existe essa necessidade, de que existe sim a necessidade do tributo ser criado por lei, ou seja, o princípio da legalidade em âmbito tributário, ok, né? É uma lei que vai criar o tributo, mas ele não precisa estar previsto dentro da LOA para ser arrecadado. Ele pode ser arrecadado sem estar ali previsto. Então, assim, esse princípio da anualidade em âmbito tributário dizia isso, que nenhum tributo será cobrado no exercício financeiro sem prévia autorização orçamentária, ou seja, sem prévia previsão na LOA. Só que a súmula 66 do STF derruba esse princípio, revoga esse princípio e nós não temos mais essa necessidade. Beleza? Dessa forma, gente, o princípio ali que ele pede, né, vige no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da anualidade orçamentária é aquele princípio que está previsto lá no artigo 34 da Lei 4.320, que diz que o exercício financeiro coincidirá com o ano civil, ou seja, a minha lei orçamentária anual tem início no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Tá bom? Neste caso aqui, então, só um pouquinho que abriu uma janelinha aqui, deixa eu só tirá-la daqui. Pronto. Neste caso desse princípio da anualidade orçamentária, nós temos sim a vigência dele, tá tudo certo. Mas não temos mais o princípio da anualidade em âmbito tributário, que é aquela explicação que nós temos ali. Nenhum tributo será cobrado no exercício financeiro sem prévia autorização orçamentária. Isso não tem mais vigência, isso caiu pela edição da súmula 66 do STF. Beleza, pessoal? E lembrando, né, que essa súmula 66, ela é entendida pelo direito financeiro, pela administração financeira orçamentária, como uma exceção ao princípio da universalidade. Por que é uma exceção? Porque a regra desse princípio da universalidade é que todas as receitas e despesas constarão dentro da LOA. No caso deste tributo aqui, ele poderá ser arrecadado como receita orçamentária, mesmo que ele não esteja previsto na LOA. Então, aqui é uma exceção ao princípio da universalidade. Beleza, gente? Então, aqui está errado por conta dessa mistura entre 2 princípios aí. A anualidade orçamentária nós ainda temos, existe a vigência, nós temos a vigência dele, e a anualidade em âmbito tributário caiu. Questão de número 3, CESP 2019. Contabilidade, analista judiciário, contabilidade. Ente da federação que arrecadar tributos pertencentes a outro ente deverá incluir o produto integral da receita em seu próprio orçamento em respeito ao princípio da universalidade. E aí, gente? Isso aqui tá certo ou tá errado? Pessoal, isso está correto. Tem muita gente que reclama dessa questão, dizendo que não seria o princípio da universalidade, seria o princípio do orçamento bruto. Sim, seria o princípio do orçamento bruto, mas também seria o princípio da universalidade. Gente, o orçamento bruto e a universalidade estão juntinhas aqui,
né? São dois princípios que estão juntos. Por quê? Porque um decorre do outro. A partir do momento que eu não posso ter valores líquidos, a partir do momento que eu tenho que colocar tudo pelo seu valor total e bruto sem dedução, necessariamente todo o valor está ali dentro da LOA. Eu não deixo nada de fora, entendeu? Então, um decorre do outro, um é corolário do outro. Banca Sebrasp já cobrou isso, inclusive, beleza? No caso, então, aqui, gente, a partir do momento que a questão te traz um cenário em que vai haver repartição de impostos, que é o caso aqui, né? Vai arrecadar um tributo e vai ter que colocar esse tributo na sua receita. Aqui, no caso, ele não fala, né? Aqui ele não fala que vai repartir, mas ele toca no assunto da arrecadação de tributos. Arrecadou tributo, pessoal, é o valor total que vai ficar ali dentro da LOA daquele ente. É o valor total, ele não pode deixar nada de fora, ele não pode pensar, isso aqui eu vou ter que repartir, isso aqui eu vou ter que dividir, então eu vou deixar de fora. Não pode. Então, falou para você, te traz um cenário de arrecadação de tributos, te traz um cenário de repartição de impostos, sempre vai ser ou universalidade ou orçamento bruto. A banca já cobrou das duas formas e você pode marcar dessas duas formas, se vier, beleza? Porque um decorre do outro, esses princípios estão intrinsecamente ligados, beleza, pessoal? Então, aqui está correto. 4, questão CESP-FULB. Segundo o princípio orçamentário do equilíbrio, previsto na Constituição Federal, o orçamento de investimento, despesas de capital, não deve ultrapassar as receitas de capital dentro do exercício. Gente, aqui, né, o que é princípio do equilíbrio? O princípio do equilíbrio é você ter ali que ou a receita é igual à despesa, ou a receita é maior que a despesa. Nunca, em hipótese alguma, a despesa ser maior que a receita. Então, o princípio do equilíbrio, ele aborda essas duas coisas, né? Tanto ali a receita igual à despesa, quanto a receita maior que a despesa. Nesse caso aqui, a questão ela te traz um cenário bem específico. Ela pegou num pontinho só ali do nosso orçamento. Bom, de acordo com o princípio do equilíbrio, a minha despesa de capital de investimentos não pode ser maior que a receita de capital. Não tem erro aqui, não existe nada de errado nessa assertiva. Eu vejo bastante gente também reclamando disso aqui e não há erro, né? Simplesmente ele pegou uma fatia do orçamento e te falou, olha, o orçamento de investimento, que são as despesas de capital ali que nós temos, não pode ser não pode superar o valor da receita de capital. Por quê? Porque eu tenho a regra de que a receita de capital ou tem que ser igual à despesa de capital ou maior que a despesa de capital. Se eu tiver isso aqui, tá em desequilíbrio, está errado o meu orçamento. Beleza, gente? Então, aqui não há erro, tá? Tá corretinho, realmente, em função do princípio do equilíbrio, nós temos essa possibilidade, não, é esse enunciado aqui que está correto. Outro ponto aqui que é bom a gente bater. Nós temos, pessoal, uma definição na doutrina de equilíbrio formal e equilíbrio material. O equilíbrio material seria aquela situação em que realmente todas as receitas que eu espero arrecadar vão dar conta da minha despesa, tá? Então, os meus impostos, a minha receita patrimonial, a minha receita de serviços, a minha receita de alienação de bens, enfim, toda a minha receita, toda a minha receita corrente vai financiar a minha despesa corrente e toda a minha receita de capital vai financiar a minha despesa de capital. Isso é o equilíbrio material. Já o equilíbrio formal é o quê? É quando você contabiliza, quando o ente público contabiliza no orçamento dele uma receita de operação de crédito, né, de um empréstimo, de um financiamento ali que ele vai fazer para conseguir equilibrar o orçamento. Então, veja que ele está equilibrando o orçamento contando com dívidas. Então, ele pensa assim, eu consigo aqui dar conta da minha despesa, desde que eu pegue dinheiro emprestado. Então, esse é o equilíbrio formal, pessoal, porque em realidade não tá ali, né, equilibrado, porque ele tá se endividando para conseguir equilibrar. Beleza, pessoal? Então, tem algumas bancas aí, às vezes, que tocam nesse assunto, porque a doutrina traz essa diferenciação e vai que isso cai para você, você já vai saber que isso realmente existe.
tá bom? Então, aqui nós temos que a questão de número 4 está correta. Questão 5. CESP 2018 FUB. Princípios orçamentários são regras constitucionais que norteiam a elaboração da proposta orçamentária. E aí, gente? Isso está certo ou está errado? Pessoal, a banca aqui deu isso aqui como errado, tá? Porque lá no Manual Técnico Orçamentário, nós temos que os princípios orçamentários, eles decorrem da Constituição Federal, eles decorrem de leis infraconstitucionais, eles decorrem também da doutrina, tá? Então, assim, nós não temos que os princípios orçamentários são apenas regras constitucionais. Veja que aqui a banca ela não traz o termo apenas ou o termo somente. Só que a partir do momento que ela diz que princípio orçamentário é regra constitucional, é como se ela excluísse dessa ideia, né, excluísse daqui dos princípios tudo que vem abaixo da Constituição. Então, por exemplo, uma regra infraconstitucional, uma regra da doutrina, né, vinda da doutrina ali, um princípio vindo da doutrina, não entraria nesse conceito de regra constitucional. Então, a meu ver, a questão está errada também, tá? Então, aqui eu não tenho ressalva com relação a essa questão, porque eu, na hora da prova, marcaria isso aqui como errado, por entender que a partir do momento que ela te traz a ideia de que princípios são regras constitucionais, isso fecha a interpretação. Isso fecha para tudo que for abaixo da Constituição não entrar aqui, tá? E os princípios, pessoal, eles, temos que lembrar aqui, né? São regras ali, regras constitucionais, infraconstitucionais e da doutrina, que se aplicam a todos os entes federativos. Então, os princípios se aplicam para União, Estados, DF e municípios em todas as fases do meu ciclo orçamentário, tá? Então, não é que norteia ali a elaboração da proposta, norteia todo o meu processo orçamentário, beleza? Então, essa questão, ela está errada e eu aqui não tenho ressalvas, quanto a ela, tá bom, gente? Se você tiver aí um comentário para fazer, pode deixar aqui nos comentários do vídeo, mas eu, por exemplo, se eu tivesse na hora ali do concurso, eu marcaria isso aqui como errado também, tá bom? Questão 6. Eu vou ler no meu aqui, que aqui tá um pouquinho difícil para eu ler. CESP, assistente em administração FUB. Ao elaborar a sua proposta de lei orçamentária anual para o exercício de 2019, um ente federativo, com vistas a obter maior flexibilidade na alocação de recursos durante a execução orçamentária, subestimou a previsão de receitas e, por isso, não incluiu na proposta receitas que espera arrecadar. A respeito dessa situação, julgue o item. O referido procedimento contraria o princípio da anualidade orçamentária. Gente, vamos pensar aqui. Já pode anotar isso aí para sua vida, para todos os concursos que você for fazer. Anota assim, ó. Sempre que a banca colocar, ou sempre que a questão trouxer que o gestor público deixou algo de fora da LOA, sempre que for nesse sentido, ele não colocou na LOA, ele subestimou, né? Ficou algo de fora da LOA, isso é princípio da universalidade. Isso não é anualidade. Não é anualidade aqui, gente, porque não temos nenhuma menção aqui à situação do orçamento financeiro, do exercício financeiro coincidir com o ano civil, né? Feriria o princípio da anualidade, por exemplo, se a minha LOA iniciasse a vigência no dia 1º de fevereiro e terminasse no dia 31 de janeiro do ano seguinte. Aí, sim, feriria o princípio da anualidade. Por quê? Porque o princípio da anualidade preceitua que o exercício financeiro necessariamente coincide com o ano civil. Ele começa dia 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro e acabou, ponto final. No caso da questão, veja que o gestor público, ele subestima essa previsão de receitas e dessa forma ele não inclui na proposta orçamentária receitas que ele esperava arrecadar, porque ele subestimou, tá? Então, nesse caso, ele deixa de fora uma parte ali da receita e não coloca isso na LOA. Isso fere o princípio da universalidade, gente. Então, aqui a questão está errada, beleza?
Questão de número 7, CESP, TCE Rondônia, auditor de controle externo. Aqui é uma questão da banca Sebrasp, eu coloquei CESP ali, mas é Sebrasp, né? Que eles querem ser chamados. Então, erro meu ali, vou passar a colocar Sebrasp. Gente, aqui é aquele tipo de questão de múltipla escolha igual FCC, FGV, enfim, né? Porque temos vários concursos que são banca Sebrasp com múltipla escolha. Então, eu trouxe também aqui só 3 questões para a gente resolver. Auditor de controle externo, direito. Haverá respeito às exigências do princípio orçamentário da unidade, caso o orçamento contenha, em um único documento, todas as receitas e despesas de um mesmo. Então, vamos lá. Aqui, gente, a gente tem que lembrar que o princípio da unidade preceitua o quê? Preceitua que eu só posso ter uma lei orçamentária por esfera federativa, ou seja, uma lei orçamentária por ente federativo. A União vai ter uma lei orçamentária só, cada estado vai ter a sua lei orçamentária, cada município vai ter a sua lei orçamentária e o DF vai ter a sua lei orçamentária. Muita gente acha que o princípio da unidade diz que acredita, né, que vai existir só uma lei orçamentária para o Brasil inteiro. Não, gente, o seu município aí onde você mora tem uma lei orçamentária dele. Se você colocar lá, lei orçamentária anual do município de Curitiba, do município de Ponta Grossa, do município de Laranjeiras do Sul, né? Laranjeiras do Sul, que eu amo. Gente, aqui, nessas situações, a gente tem que lembrar. Cada município tem a sua LOA, cada estado tem a sua LOA, a União tem a sua LOA e o DF tem a sua LOA. Não pode confundir, não é uma LOA para todo mundo não, tá? Outro ponto que a gente tem que lembrar aqui. Unidade é sinônimo de totalidade. Manual Técnico Orçamentário entende assim, MCASP entende assim, doutrinadores entendem assim. Só que nós tivemos uma alteração lá no site da Câmara dos Deputados que traz vários conceitos de princípios orçamentários que são cobrados em prova. As bancas vão lá no site da Câmara para pegar de lá. E nós tivemos lá uma separação entre unidade e totalidade. Essa separação, até hoje, eu só vi ser cobrada na banca FGV. Em outras bancas menores, não vi. FCC não tinha visto também, não vi até agora, e CESP também não. Sebrasp também não, mas na FGV é cobrado. Gente, existe então um entendimento relativo à diferenciação de unidade e totalidade. Qual seria a diferenciação aqui? A totalidade, as duas, né? As duas dizem respeito ao fato da gente ter apenas um orçamento. Só que a totalidade, ela foca num período antes. Ela foca no fato de que todos os poderes e órgãos daquele ente federativo vão elaborar a sua proposta orçamentária, o seu pacotinho de proposta, e vão enviar essas propostas para fins apenas de consolidação. Então, o Poder Executivo, né, quando ele vai consolidar todas as propostas, o que ele faz? Ele recebe aqui os pacotinhos de proposta, lembra da autonomia orçamentária e financeira, né? Então, por exemplo, o Poder Judiciário faz a sua proposta, Poder Legislativo faz a sua proposta, Ministério Público faz a sua proposta, Defensoria Pública faz a sua proposta. Então, vamos olhar aqui no âmbito da União, que é o que sempre é cobrado em prova, tá? Nesse caso, gente, esses poderes e órgãos enviam as suas propostas para fins de consolidação. A LDO sempre traz as datas, né? Em regra, é até o dia 15 de agosto. E aí, enviando isso para consolidação, o executivo pega tudo isso e consolida tudo isso com o seu próprio orçamento e forma a LOA. Então, este momento aqui, em que nós temos a totalidade de pacotinhos de proposta formando ali uma consolidação, né, sendo consolidados, isso é totalidade. A partir do momento que consolidamos e agora temos uma única lei orçamentária, isso é unidade. Então veja que é tudo a mesma coisa, só que agora a gente tem uma divisão bem aqui. Antes da consolidação, né, ali no momento da consolidação e no momento em que se transforma em uma única LOA. Atentem-se para isso na hora da prova, porque se a banca te trouxer a ideia da consolidação das propostas, isso é totalidade. Se ela te trouxer a ideia de que existe uma única LOA por ente federativo, isso é unidade. Beleza, gente? Em regra, eu acho que
Agora, né, que tá lá no site da Câmara, eu tenho a impressão que eles vão fazer essa diferenciação. Mas antes, em regra, Sebrasp e FCC sempre cobraram unidade e totalidade como sinônimos. Beleza? Até porque isso tá no MTO, isso tá no MCASP, os doutrinadores também entendem assim, né? Mas nós tivemos agora essa separação aí que está expressa lá no site da Câmara. Beleza, gente? Então, aqui, o princípio da unidade é relativo à exigência, vamos lá, haverá respeito às exigências do princípio orçamentário da unidade, caso o orçamento contenha em um único documento, ó lá, ó, palavra único, né? Apenas uma LOA, uma única LOA, somente uma LOA. Aqui ele utilizou a palavra documento. Tem bancas que exigem que seja lei, né? Documento legal. Beleza, gente? Por quê? Porque aqui a lei orçamentária anual, ela é multidocumental. A lei orçamentária anual ela é composta por 3 documentos, que são 3 orçamentos. O orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimentos das estatais. Então, nesse caso aqui, a banca, ela entendeu ali um único documento como a LOA, tá? Mas tem banca que cobra, tem questão, na verdade, que cobra no sentido de ser uma única lei orçamentária anual, beleza? Então, tá bom. Questão 8, gente. CESP, TCE, Rondônia, auditor de controle externo. Um dos princípios orçamentários presentes na Constituição Federal é o da não vinculação. Tal princípio aplica-se. Gente, princípio da não afetação ou princípio da não vinculação da receita de imposto. Então, aqui, só as receitas de impostos, gabarito já de cara a letra A. Nós não temos aqui aquele resto ali, né? Receitas originárias, todas as receitas correntes, receitas de capital e receitas condicionadas. Não temos isso. Gente, a regra, né? A regra do imposto é que ele seja não vinculado. É que ele seja um dinheiro arrecadado e que ele seja livre para aplicação no programa de governo. Então, o governante, ele conta com um imposto para fazer a aplicação no seu programa de governo, tá? Só que o constituinte originário não deixou o recurso, né, do imposto 100% livre. Por quê? Porque ele pensou, bom, pode ser que eu tenha um governante que não queira aplicar em educação, pode ser que eu tenha um governante que não queira aplicar em saúde. Então, o que eu vou fazer? Eu, constituinte, eu vou deixar como regra que o imposto é não vinculado, porque a gente sabe que ele não é vinculado, mas eu vou vincular em algumas situações que são necessárias para a gente vincular. Então, nós temos 6 exceções ao princípio da não vinculação da receita de impostos. Quais são as 6 exceções? Então, nós temos a repartição constitucional de impostos, que Banca FCC, por exemplo, cobra como fundo de participação de estados e fundo de participação de municípios. Então, aqui são duas exceções, não. A primeira exceção que nós temos, tá? Que é a repartição constitucional dos impostos, ou seja, o estado, por exemplo, vai arrecadar determinado valor de imposto, mas na hora de aplicar esse imposto, determinada parte dele já está vinculada para repassar para o município. Ele não pode usar aquele valor que ele já está vinculado a passar para o município, tá bom? Então, a repartição constitucional de impostos é uma exceção. A manutenção e desenvolvimento do ensino é outra exceção. Podemos e vamos vincular imposto para isso. Vamos vincular imposto para a saúde, né? Prestação de saúde, de serviços de saúde. Vamos vincular imposto para a atividade de administração tributária, que é aquela parte ali do sujeito ativo no direito tributário, né? A parte de fiscalização, arrecadação, fazer com que o imposto seja efetivamente arrecadado, não deixar as pessoas sonegarem, né? Isso aí seria a atividade de administração tributária, gente. Podemos vincular imposto para priorizar isso, beleza? O que mais que nós temos? Nós temos também a possibilidade de vincular imposto para prestação de garantia a uma antecipação de receita orçamentária, ou seja, o Estado já tem um valor a receber, mas ele está com insuficiência de caixa, então o que ele faz? Ele vai lá numa instituição financeira após os trâmites necessários, né? E ele antecipa o valor que ele já vai receber. Então, ele vai receber daqui 2, 3 meses, mas ele precisa do dinheiro agora. Então, ele antecipa esse valor e ele pode vincular um imposto aqui
como garantia a este valor que ele pegou, que ele antecipou, tá? Outra exceção, né, e essa é bastante importante, é aquela que diz respeito à prestação de garantia e contra-garantia à União e ao pagamento de débitos para com a União. Veja aqui, gente, nesse caso, não entram estados e municípios. Então, quem que tem esse privilégio, né, de ter o imposto vinculado para receber uma garantia, para receber uma contra-garantia ou para receber um pagamento? Só a União. Eu já vi questão de banca falando que a União e o Estado podem receber o imposto de forma vinculada nesses casos. Não, gente, aqui é só necessariamente a União. Isso está expresso no texto constitucional. Estados e municípios não entram nessa exceção aqui, beleza? Então, tanto a prestação de garantia e contra-garantia é só para com a União, tá? Então, eu posso vincular imposto para prestar garantia e contra-garantia apenas para com a União. E eu posso vincular imposto, então o Estado, o município e o DF podem vincular imposto para pagar um débito para com a União. Mas DF, Estado e município não entram aqui na figura do recebedor, tá? Apenas podendo vincular para pagar. Quem recebe essa vinculação seria a União, ok, gente? Então, beleza. Então, aqui tem que lembrar que esse princípio da não afetação é só no que diz respeito aos impostos. Muitas bancas trazem a possibilidade ali, né, da não vinculação de tributos. Isso vai estar errado, porque daí aqui a gente entra, temos aí que entraram a taxa e a contribuição de melhoria. Não entram aqui. Taxa e contribuição de melhoria já tem natureza vinculada. Então, não entram aqui no princípio da não vinculação, beleza? Só imposto, pessoal. Nossa penúltima questão de hoje. CESP 2019, analista ministerial, controle externo. Conforme previsão constitucional, a LOA deve conter apenas dispositivos relativos à previsão da receita e à fixação da despesa, ressalvada a possibilidade, nos termos da lei, de dispor sobre a autorização para abertura de crédito suplementar e contratação de operações de crédito, ponto. Esse dispositivo constitucional obedece ao princípio da... Gente, aqui, para quem está estudando há bastante tempo, já sabe muito bem que esse dispositivo é o dispositivo da exclusividade. Não podemos ter matéria estranha dentro da LOA. A regra é que nós só teremos receita e despesa, né? Só matéria orçamentária. A ressalva trazida pelo texto constitucional diz respeito à possibilidade da LOA já conter uma autorização para abertura de crédito suplementar e também para realizar a operação de crédito, ainda que por antecipação de receita orçamentária. Nesse caso aqui, as bancas várias vezes colocam que é salvo por antecipação de receita. Ou ali no crédito adicional, colocam que é crédito suplementar e especial ou crédito adicional. As duas opções estão erradas. Crédito adicional é um gênero que comporta as três espécies, suplementar, especial e extraordinário. No caso da exceção ao princípio da exclusividade, que está no artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal, só abarca aqui, né, aborda o crédito suplementar, pessoal. Crédito especial e extraordinário não entra aqui, beleza? Então, aqui é o princípio da exclusividade. Não podemos ter matéria estranha dentro da lei orçamentária, só podemos ter aqui matéria relativa ao orçamento em si. E para fechar, número 10, CESP, técnico do MPU, a administração. A respeito do orçamento público, julgue o próximo item. O exercício financeiro do governo federal poderá ter início no dia 1º de abril de determinado ano, desde que termine no dia 31 de março do ano seguinte, em respeito ao princípio da anualidade. E aí, gente, o que vocês me dizem dessa questão aqui? Gente, isso está absolutamente errado, né? Isso está absolutamente errado. E aqui eu preciso fazer uma observação bem importante e você precisa prestar atenção aqui agora. Existem questões da banca CESP, né, que dizem que se um governo do país arco-íris, então ele inventa um país que não é o Brasil, tá? Então ele fala do país arco-íris. Se esse governo começar
o exercício financeiro no dia 1º de abril e terminar no dia 31 de março, respeitará o princípio da anualidade. E isso ele dá como correto, tá? Então, a Banca Sebrasp, ela faz essas duas cobranças. Ou ela cobra no contexto do nosso governo federal, né? Governo daqui do país. Então, ela traz a questão para o nosso contexto nacional, da nossa vida, né? Do nosso país. Ou ela traz a questão para um contexto fora do Brasil, no país arco-íris, no país X, né? Ela tira o contexto daqui. Se ela te traz uma questão de anualidade no contexto brasileiro, necessariamente o exercício financeiro tem que coincidir com o ano civil. Necessariamente tem que começar dia 1º de janeiro e terminar dia 31 de dezembro. Por sua vez, se ela te traz um contexto fora daqui, no país arco-íris, no país beija-flor, no país XYZ, que não é o Brasil, pode sim ter essa alteração de datas, desde que cumpra um ano, tá? Porque, pessoal, tem vários países, né, aí ao redor do mundo que não tem, não coincide o exercício financeiro com o ano civil. Começam ali em outros meses do ano e terminam no ano seguinte, tá? Então, tem que sempre tomar cuidado pro tipo de cobrança nesse caso. Se tá cobrando o contexto brasileiro ou se tá cobrando fora daqui. Se cobrou fora daqui, pode sim começar dia 1º de abril e terminar dia 31 de março, porque está de acordo com o princípio da anualidade, porque cumpriu um ano, beleza? E não necessariamente precisa ser o exercício financeiro coincidindo com o ano civil, fora do Brasil, tá? Aqui dentro tem que coincidir, porque aqui dentro é o artigo 34 da Lei 4.320, que tem a vigência, né, e que determina aí essa coincidência entre o exercício financeiro e o ano civil. Beleza, pessoal? Terminamos aqui, então, as nossas 10 questões. Eu agradeço muito aí pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deu para revisar bastante coisa, falar sobre bastante coisa. O meu Instagram é @gabiprofessora. Para quem quiser, pode ficar à vontade para me seguir lá. E outra coisa, né, que eu tenho para falar para vocês, e peço desculpas, na verdade. Peço desculpas por esse formato, não, por essa... Esqueci a palavrinha ali, essa qualidade da imagem, né? Ficou muito borrado. Eu consegui tirar o verde que ficava aparecendo, e estava aparecendo demais. Eu tentei até gravar no outro formato aqui, e não tinha condição nenhuma, era a tela verde o tempo todo. E aí alterei o formato aqui, mudei de aplicativo, mas aí ficou essa tela desse jeito. Então eu peço desculpas por isso, porque realmente não consegui fazer de outra forma, mexi em todas as configurações possíveis aqui e não consegui alterar a qualidade da imagem, tá bom? Mas o que importa é que a gente resolveu as questões e eu falei bastante, né? Dá para anotar, se você precisar assiste o vídeo de novo, enfim, vai fazendo aí do teu jeito para não perder aí as explicações. Beleza, gente? Então é isso. Agradeço muito pelo carinho e o quanto antes vou tentar postar mais um vídeo aí para vocês de resolução de questões. Beleza, pessoal? Então é isso, um beijo e até a próxima.